Vascaíno! Fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo no nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar aí, o Vasco está próximo de um acerto com dois destaques do estadual. Um você já conhece, que é o Eric do Ipiranga. A gente vai trazer aqui os detalhes que podem do contrato do jogador. E vamos falar também sobre Zé Vitor, jogador aí do Marcílio Dias, jogador que foi um dos artilheiros do Campeonato Catarinense, e o Vasco está próximo de um acerto com esse jogador aí de 23 anos. Então, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre reforços também, enfim, da influência da 77 Partners no mercado para o Vasco. Olha, tem feito o Vasco ter boas opções, e a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então, sobe avião! Salve, torcedor vascaíno, salve minha galera, estamos iniciando o nosso vídeo, estamos entrando no ar. Como eu sempre faço todos os vídeos, agradeço a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que um amigo te enviou o seu vídeo, você estava pesquisando e achou o nosso canal, seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno. Aqui a gente faz análise, eu sou analista e scout aqui desse canal, a gente sugere jogador e trazemos as informações do Vasco aqui para você, torcedor vascaíno. Então, você dá essa moral pra gente, se inscreve, faz aí com que a gente chegue a 5 mil inscritos. Olha, falta pouco mais de 70 inscritos, hein? Dá essa moral pra gente aí, eu vou ficar muito grato se tiver você aqui. E olha, vamos falar sobre reforço, vamos falar sobre os dois atacantes que estão chegando. Mas eu vou fazer uma curiosidade aqui para vocês, né? Vocês sabem disso, sou analista, sou scout também, tenho contatos com outros analistas, até no próprio curso que eu faço também. E há uma questão no mercado. O Vasco, após o anúncio da 77 Partners, da 777 Partners está aqui no Brasil, junto com a torcida do Vasco, isso fez com que o mercado olhasse para o Vasco de uma forma diferente. A fala do Josh fez com que o mercado olhasse para o Vasco de uma forma diferente. A própria chegada do Johannes, do Sebastian Arens, também fizeram com que o Vasco, nesse momento, mudasse um patamar nas suas negociações. Nomes mais badalados, nomes que estão hoje muito valorizados no mercado, começaram a ser oferecidos para o Vasco, até porque de olho na SAF. E a questão de um novo projeto, da forma que a 777 Partners quer trabalhar com o Vasco, faz com que muitos nomes apareçam. Alguns nomes vindos do futebol argentino, como a gente já falou do Anglieri, também do Gabriel Rojas, também que é um nome que já foi até debatido no Vasco, o próprio Benjamin Roleza, o Carlos de Penha, enfim, esses nomes aparecem muito por causa da força da 77 Partners, que faz com que o Vasco mude o patamar dentro dessas contratações. Mas o Vasco, obviamente, também está de olho no mercado nacional, no mercado do futebol estadual. E dois destaques desse futebol devem chegar nos próximos dias no Vasco após a final dos campeonatos estaduais. O primeiro é o Eric. A gente já fala do Eric há muito tempo, é um dos destaques do jogador do Ipiranga de Erechim, e nesse momento o jogador deve chegar ao Vasco após o último jogo da final do campeonato estadual. O jogador deve fazer exames, com isso deve assinar contrato com o Vasco até o final do ano, e esse contrato deve ser de forma por empréstimo, deve ser um empréstimo até o final do ano. O Ipiranga emprestará o jogador ao Vasco, e no final do ano, se o Vasco quiser continuar com o jogador, terá um valor fixado para a compra do passe do Eric, do atacante Eric, que é um dos destaques do campeonato gaúcho de 2022 pelo Ipiranga de Erechim. Outro nome que vem dos destaques do estadual, que vem como base também de aposta, é o Zé Vitor, um jogador que ano passado já vinha fazendo o campeonato mostrando atenção pela sua força física, por ser um cara que sabe fazer bem pivô, que se movimenta ali dentro da área, já tem 9 gols nessa temporada, e o jogador do Marcílio Dias. Esse jogador está sendo contactado pelo Vasco, segundo informações de Lucas Pedrosa e também do Venê Casagrande. O Vasco propôs um contrato de 4 anos ao jogador, essa informação dos dois competentíssimos jornalistas, e com isso o Vasco busca essa contratação desse atacante de área, um jogador que ano passado também jogou a Série C pelo Ituano, não se destacou tão bem, mas já tinha feito um bom campeonato catarinense pelo Marcílio Dias, e nesse momento é um nome aí que o Vasco busca no mercado para poder encorpar ainda mais a equipe e poder se juntar a Getúlio, ao próprio Figueiredo e também ao Raniel no comando de ataque do Vasco. As negociações estão em bases de conversas, e pode sim que nos próximos dias o Vasco tenha um desfecho
positivo para a contratação de Zé Vitor para o Vasco da Gama. Muita gente não vai conhecer porque é muito difícil algumas pessoas acompanharem o Campeonato Catarinense. Eu conheço até pela questão da análise mesmo, tenho que acompanhar muitos jogos, vocês sabem disso. O trabalho de jornalista é acompanhar jogos, até para poder fazer análise quando tem alguma consultoria, algo do tipo. Então, acompanha alguns jogos do Zé Vitor. É um jogador que tem muito a evoluir, sim. É um jogador que sabe dentro da área ter uma força, uma vontade ali, ele entende ali. É um jogador que a gente sabe, dá pra ver que ele tem qualidade dentro da área, sabe se posicionar. Obviamente que precisa mudar algumas coisas, mas é uma aposta interessante do Vasco aí, o Zé Vitor. Sobre o Carlos de Penha, o Vasco espera o jogador, a gente já falou sobre isso. O Vasco está esperando o jogador chegar aqui, muito provavelmente ou nessa segunda ou terça-feira, para passar pelos exames e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. O Vasco, nesse momento, busca mais 2 zagueiros, segundo informações que estão rolando por aí. A galera da Atenção Vascaína também trouxe essa informação. Os 2 nomes estão em negociações com o Vasco. Nesse momento, a gente não tem os nomes. Quando não tem os nomes, é melhor a gente nem estar arriscando quem seja, né? E um lateral esquerdo que também deve vir para o Vasco da Gama. Lateral direito, o Vasco busca no mercado, mas nesse momento não é tão uma prioridade assim. Mas se achar uma boa oportunidade de mercado, o Vasco vai buscar. Aquela notícia do Eto'o, nesse momento não tem nada. Vasco e Inter não acertaram nada sobre o jogador. Até o próprio representante do jogador falou sobre a situação. E o Vasco ainda busca mais um jogador para o meio de campo. Um jogador para a beirada de campo, um ponta, um extremo aí, para completar as contratações para o início da Série B. Lembrando, o Vasco estreia no dia 9, dentro de São Januário. Há um movimento da torcida aí iniciado pelo Zé Colmeia para que o Vasco jogue esse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série B dentro do Maracanã. O Vasco ainda não se posicionou sobre a situação. A priori, o jogo no dia 9 de abril em São Januário contra a equipe do Vila Nova. Vila Nova é esse que eu acompanhei alguns jogos, é uma equipe muito chata. Eu estou acompanhando os jogos do Vila Nova, agora também acompanhei um pouco dos jogos do CRB, dos 3 primeiros adversários do Vasco, até para poder trazer uma análise melhor para vocês, o que o Vasco precisa fazer, como vocês já conhecem é o estilo de conteúdo da gente. Mas, nesse momento, a situação envolvendo Maracanã para o jogo Vasco e Vila Nova ainda é um pedido da torcida. O Vasco, nesse momento, ainda não se posicionou se vai fazer a mudança desse jogo ou se o jogo permanece em São Januário. Lembrando, primeiro jogo em São Januário, aí o Vasco viaja para enfrentar o CRB, depois viaja para enfrentar o Chapecoense. Só na 4ª rodada, o Vasco volta ao Rio para jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. São os 3 primeiros jogos do Vasco na Série B de 2022. Lembrando, hoje tem live, hoje temos convidados especiais, então espero vocês às 19h15. A gente vai estar aqui batendo um papo e falando de Vasco no Comenta Léo Vascaíno e eu espero todos vocês. Aquele abraço, muito obrigado a você que chegou até esse momento. Deixa seu like, compartilha muito com a galera, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui também que é muito importante. E logo mais na live aí de nosso sábado, a live de domingo, né? A nossa live resenha, eu vou estar aqui junto com vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.